Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 11, de 27 a 57, e corresponde à semana 24 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é A Ressurreição de Lázaro, parte 2. Vamos à leitura do texto bíblico. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião do sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar quanto nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse, Nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros, o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. Encerrando sua conversa com Marta, Jesus lhe pediu que chamasse secretamente sua irmã, Maria, que estava na casa. Apesar da discrição do chamado, os outros indivíduos que ali se encontravam, presumindo que ela se levantava para lamentar o irmão falecido, decidiram acompanhá-la. Era costumeiro entre os judeus daqueles tempos que os mortos fossem lamentados não apenas na data do falecimento, mas diversos dias depois. Os sepulcros do povo judeu estavam localizados fora da cidade, porque aqueles que tinham contato com os corpos eram considerados impuros. Por isso, Jesus ainda não entrara na aldeia de Betânia, para ficar próximo de onde o corpo de Lázaro jazia. Maria se levantou para encontrar-se com Jesus neste local. Muito mais emotiva do que sua irmã Marta, Maria se prostrou aos pés de Jesus e chorou copiosamente. Ver o sofrimento de Maria fez com que Jesus se comovesse e também chorasse. Ao enfatizar a identificação de Jesus com os sentimentos humanos, o evangelista João pretende combater o docetismo,
que afirmava que a natureza humana de Jesus havia sido apenas meramente forjada ou teatral. Aqui é observado exatamente o oposto. Mesmo sabendo divinamente dos eventos que se transcorreriam, isto é, que ele ressuscitaria Lázaro, sua humanidade fez com que ele compartilhasse dos mesmos sentimentos de seus amigos. Além disso, João contrasta a empatia de Jesus Cristo com a impassividade e o orgulho dos deuses pagãos daquela época, que supostamente lançavam aflições sobre a terra de modo arbitrário, sem se importarem com a condição dos seres humanos. Uma parte dos judeus que ali estavam interpretou positivamente o choro de Jesus, como sinal de solidariedade com o sofrimento da família amiga e de estima pelo falecido. Outra parte deles, entretanto, questionou se Jesus realmente tinha poder de operar curas ou se não teria sido negligente com o amigo ao deixar de impedir sua morte. O túmulo de Lázaro encontrava-se nos arredores de Jerusalém, em Betânia, numa reentrância natural nas rochas que abundam naquele local, fechado por uma pedra não tão grande, pois não se destinava a evitar a entrada de homens, mas sim impedia que animais devorassem o corpo. Os judeus seguiam a regra de pureza cerimonial de que, uma vez fechado, um sepulcro não podia mais ser aberto. Além disso, as leis judaicas proibiam qualquer pessoa de aproximar-se de um túmulo a uma distância de 2 metros ou menos. Mesmo assim, Jesus se aproximou do sepulcro e ordenou aos espectadores que removessem a pedra da gruta. O corpo de Lázaro havia sido submetido ao processo judaico de embalsamamento, o qual, ao contrário das normativas egípcias, pouco contribuía para impedir sua putrefação. Isso é tão verdadeiro que, mesmo do lado de fora do sepulcro, o mau cheiro já podia ser sentido. Neste momento, a declaração de fé outrora externada por Marta vê-se vacilada pela possibilidade do constrangimento gerado por uma eventual falha da tentativa de Jesus em empreender seu milagre, o que recebeu uma pergunta retórica que beira a repreensão de sua parte. Naquela época, era muito comum nas culturas pagãs que se fizessem danças, orações intensas e agonizantes, atos de contorção e encantamentos para atrair os poderes espirituais, impelindo as divindades a realizarem milagres. A oração simples de Jesus contraria frontalmente essa tendência. Não houve termos especiais ou requintamento, mas apenas ações de graças, como se Lázaro já tivesse sido devolvido à vida. Jesus deixou claro que o propósito daquela oração era demonstrar aos ouvintes sua relação íntima com Deus Pai, que era o cerne da realização de suas obras miraculosas. A narrativa, então, atinge seu clímax quando Jesus bradou a Lázaro que saísse da gruta. Ele o fez com o corpo envolto em ataduras e o rosto num lenço. Só podemos especular acerca da grande alegria que as irmãs devem ter experimentado ao ver que o irmão morto voltara à vida, pois o evangelista João não nos fornece detalhes a esse respeito. Testemunhar o milagre fez com que muitos dentre os judeus que tinham ido à casa das irmãs enlutadas crescem em Jesus como Messias. Outros, todavia, decidiram contar aos religiosos acerca do ocorrido, os quais então reuniram-se no Sinédrio para discutir o assunto. Eles não negavam que Jesus realizava sinais miraculosos, nem tentavam combater sua veracidade, mas sabiam que a autoridade de Jesus inevitavelmente comprometia a deles. De fato, Jesus ameaçava tanto a posição religiosa dos fariseus quanto a política dos saduceus, aqui chamados de chefes dos sacerdotes. Por isso, apesar de rivais, esses partidos uniram forças para tramar sua morte. Na concepção dos saduceus, um milagreiro era um potencial revolucionário aos olhos de Roma, a qual poderia usar de brutalidade contra toda a nação judaica com o intuito de coibir uma eventual insurreição. O historiador Flávio Joséfo nos conta que Roma já usara a força para lidar com situações semelhantes anteriormente. É nesse sentido que Caifás, o sumo sacerdote, defendeu que um homem deveria perecer pela nação inteira para que ela não corresse riscos, ou seja, que entregar Jesus às autoridades imperiais seria uma medida preventiva contra uma possível repressão romana contra a Judéia. A partir daquele dia, os religiosos decidiram definitivamente que matariam Jesus. Sabendo das intenções dos integrantes do Sinédrio, Jesus se afastou de Jerusalém, retirando-se para uma área desértica montanhosa a nordeste da capital, chamada Efraim. Faltava menos de um mês para a Páscoa judaica, quando Jesus seria entregue às autoridades. Aplicação prática.
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 15 e 16. O Jesus que chora nossas dores é o Deus que se entregou por nós. Ele conheceu todas as mazelas humanas e ofereceu uma solução definitiva, sua morte sacrificial na cruz, que inaugura a possibilidade de que, pela fé, sejamos contemplados com a ressurreição, da mesma maneira que Lázaro experimentou. Agindo assim, Jesus desempenhou perfeitamente o ofício de sumo sacerdote, que homens corruptos como Caifás falharam em exercer. Hebreus 7, 26 e 27 complementa esta ideia. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Mesmo que a declaração de Caifás de João 11,50 seja a verbalização diabólica de interesses meramente políticos, assumiu caráter profético na medida em que a execução de Jesus livrou da morte no sentido espiritual, não apenas a nação judaica, mas todos aqueles que, pela fé, desejam aproximar-se de Deus, tornando-se filhos dele. A concepção dos religiosos judeus de que, ao entregarem Jesus para ser morto pelas autoridades romanas, empreendiam um aparente sacrifício individual em prol do bem comum, a preservação da integridade da nação judaica, é ferozmente combatida pela passagem de Romanos 3,8. Por que não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dizemos façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. De fato, muito embora a morte e ressurreição de Jesus tenham reconciliado a humanidade definitivamente com Deus, o próprio Cristo foi assertivo quando disse a Judas Iscariotes: "O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido." Nesse sentido também, a condenação de Jesus à morte não impediu que a nação judaica sucumbisse diante do massacre romano em 70 d.C. Trazendo da mente para o coração. Ó Deus, obrigado porque em Cristo vejo que o Senhor se importa com minhas dores. Que grande honra ser alvo das lágrimas do Senhor do Universo. Que consideração tem o Logos encarnado por sofrimentos que a seus olhos poderiam ser banais. Quantas não foram as ocasiões em que refleti acerca do problema do sofrimento, questionando-o acerca de seu poder ou vontade de aliviar as dores dos homens. Ajude-me a, pela fé, ter a consciência constante de que o Senhor não nos olha impassível dos céus, como se recusasse a evitar nossos sofrimentos. É por meio desta mesma fé que me aproximo do seu trono de graça, ciente de que o Cristo que chorou pela morte de Lázaro sabe o que sinto. Esse Deus que se fez homem sofreu como qualquer ser humano e morreu de maneira desonrosa. Olho para o Cristo agonizante na cruz e concluo: é esta a intensidade da importância que Deus dá ao sofrimento humano. Fortaleça meu coração na bendita esperança de que o alívio completo de meu sofrimento ocorrerá por ocasião de sua segunda vinda, quando todos experimentaremos a ressurreição definitiva a seu lado. Que a história de Lázaro esteja sempre viva em minha mente, como um prenúncio da obra perfeita que o Senhor fará. Deposito em seu trono minhas lágrimas, dúvidas e receios. Vacilo em minha fé como Marta. Sofro copiosamente como Maria. Vejo-me por vezes assaltado pela mesma cegueira dos religiosos judeus. Em meus pensamentos assola-me a descrença e o relativismo tão comum em nossos dias. Fecho os olhos e, por um instante, uma profunda inspiração parece injetar novamente em mim o fôlego de seu Santo Espírito, que diz ao meu coração: a minha graça é suficiente. Senhor, que esta graça me conduza pelo caminho da salvação, apesar de quem sou. Que a mesma graça permita que minha postura continue obediente a despeito do que eu não entendo. E que ela renove minha esperança dia após dia, para que eu complete a carreira até minha ressurreição no dia final. Em nome de Jesus. Amém.
Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 11, 27 a 57, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, como a identificação de Jesus com os sentimentos humanos, tal como ocorreu por ocasião do lamento pela morte de Lázaro, combate o docetismo e contrasta com a postura das divindades pagãs? Terça-feira, como a oração simples feita por Jesus em João 11, 41 e 42 alude à premissa de que seus milagres adivinham de sua unidade com Deus Pai? Leia também João 5, 19 a 23 para responder esta pergunta. Quarta-feira, qual foi o impacto da notícia da ressurreição de Lázaro sobre os religiosos judeus? Quinta-feira, qual a conotação política da declaração de João 11,50, proferida pelo sumo sacerdote Caifás, e em que sentido ela assumiu o caráter profético? Sexta-feira, como a morte de Jesus cumpriu o propósito que Caifás falhara em executar? Para responder essa pergunta, leia também Hebreus 4, 15 e 16 e 7, de 26 a 27. Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 11, 27 a 57 para a sua vida?